Portugal promete mais armamento para reforçar combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Governo reduz de 160 para 125 meticais o custo de portagem para viaturas de classe 1 na ponte Maputo-Catembe. Luís Miquissone reforça a Ba Futebol Clube da Arábia Saudita. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Moçambique pode vir a isentar os portugueses de visto de entrada em território nacional. Portugal, acrescenta que pode fazer o mesmo, mas depende da União Europeia. Quisemos dar a nossa cara de facilitadores da economia entre os nossos dois países. Abrir portas para Portugal, abrimos portas para o mundo, mas também queremos estar com o mundo. Esta foi a nota introdutória da conferência de imprensa de Filipe Nyusi e António Costa, após procederem à abertura do Fórum Econômico. Facilitar os investimentos implica também facilitar a movimentação de pessoas e bens entre Moçambique e Portugal. Mas atualmente é difícil para os moçambicanos obterem visto para Portugal e os portugueses dizem o mesmo de Moçambique. Filipe Nyusi diz que o seu governo está pronto para acabar com isso. Das 20 medidas que estão no pacote de facilitação à economia, uma das questões é exatamente vistos. E eu ontem dizia, se demorar Portugal, nós vamos unilateralmente abrir as portas. Portugal não faz parte do país de risco em Moçambique, que transporta crime para Moçambique. Então não é este país. O que nós estamos a dizer é que nós estamos a elaborar uma lista de países que vão ter isenção de vistos. Eu espero que Portugal esteja aí. Mas mesmo assim, até agora não tem sido muito difícil. No novo pacote, por exemplo, se alguém tem investimentos de 50 milhões em Moçambique, este é um DIR para 5 anos, por exemplo. E assim sucessivamente, dependendo do pacote. Então, essa pergunta para nós, talvez meu irmão aqui. E para ajudar o presidente Nyusi a obter a resposta clara de Portugal, insistimos na pergunta que tivemos a seguinte resposta. A política de vistos é definida, é uma política comunitária, é definida pela União Europeia, portanto é a União Europeia que acorda com os diferentes países os que estão isentos de visto e os que não estão isentos de visto. O que é que Portugal pode fazer neste quadro? É relativamente aos países que não têm isenção de visto, por parte da União Europeia, é agilizar a concessão de visto. E por isso o que nós fizemos com o acordo da CPLP, o que nós fizemos com a nova lei de entrada, permanência e saída de estrangeiros do território nacional e o que fizemos com o decreto-lei que ontem foi aprovado no Conselho de Ministros, é precisamente, não havendo isenção de vistos, tornar a concessão de vistos imediata para todos aqueles que não tenham sido objeto nem de ordem de expulsão, nem de uma medida de interdição de entrada no espaço Schengen. Portanto, na prática, para a agenda, eu diria que para 99,9% de todos os naturais dos países da CPLP, a concessão de visto passa a ser automática, tal como se tivesse sido isenta. No quadro das sanções contra a Rússia, a Europa procura novos fornecedores de gás natural e Portugal quer ser a porta de entrada do gás para o velho continente. Nessa sua pretensão, pensa em ter Moçambique como um dos principais fornecedores? O gasoduto é obviamente uma peça essencial, mas até o gasoduto estar construído, nós podemos desde já utilizar o Porto de Sines e naturalmente o gás moçambicano é muitíssimo bem-vindo se escolher o Porto de Sines como o primeiro ponto de entrada. Temos todos interesse em que rapidamente se estabilize a segurança em Cabo Delgado, por razões humanitárias, por razões que têm a ver com o desenvolvimento de Moçambique, mas também para que a exploração do gás natural possa ter pleno aproveitamento e total capacidade de exportação para mercados que necessitam, como é o mercado europeu, e que é fundamental, porque se não aumentarmos esta oferta de gás natural, dificilmente responderemos a esta crise global de inflação que se vai transmitindo de produto em produto, de país em país, e acabará por contaminar o conjunto da economia mundial. Por isso temos que aumentar a oferta e Moçambique vai ser seguramente um feliz contribuinte para a resolução da crise energética mundial.
E ontem, durante um jantar oferecido pelo Presidente da República, o primeiro-ministro português anunciou que Lisboa já aprovou um decreto-lei que permite autorização imediata de vistos a cidadãos da comunidade de países de língua portuguesa. É um brinde de dois países unidos pela história. Que mais do que a história nos uniu, é a vontade do presente de seguirmos juntos no futuro que dá força a esta relação entre Portugal e Moçambique. E o governo português aprovou mais um elemento que vai fortificar a relação entre os dois países a nível multilateral. Tenho o prazer de poder confirmar que hoje mesmo o Conselho de Ministros de Portugal aprovou o decreto-lei que regulamenta a lei de entrada, saída e permanência de estrangeiros no território português, de modo a garantir que todos os cidadãos naturais dos países da CPLP, todas e todos os moçambicanos, possam, doravante, aceder, seja liminarmente concedido um pedido de visto de entrada em Portugal, visto de trabalho, visto de residência, visto de estudo, autorização de residência, salvo-se impender qualquer medida judicial impeditiva de entrada no território. Enquanto isso, o chefe de governo de Moçambique, Filipe Nyusi, falou da eleição do país a membro não permanente do Conselho de Segurança e, pela primeira vez, apresentou o posicionamento moçambicano em relação às reformas na estrutura do Conselho. Como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, farão parte dos objetivos que iremos prosseguir: a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, a reforma do Conselho de Segurança com vista a equilibrar o processo de tomada de decisão em questões de paz e segurança internacionais, a promoção e reafirmação da vitalidade do multilateralismo na busca de soluções pacíficas e inclusivas baseadas no diálogo, visando a construção de consensos. Além de membros de governo dos dois países, o banquete presidencial oferecido por Filipe Nyusi a António Costa contou com a presença de vários convidados da área empresarial e política. E o Presidente da República convidou aos empresários portugueses a investirem em Moçambique e exportarem os seus produtos para a África, Europa e Estados Unidos da América. Filipe Nyusi falava durante o Fórum de Negócios Moçambique-Portugal. Depois de conversações governamentais havidas na última quinta-feira, Filipe Nyusi e António Costa reservaram-se sexta-feira para reunir com empresários dos dois países. A sala estava totalmente cheia e Moçambique disse querer equilibrar a balança comercial entre os dois países. A nossa balança comercial nos últimos 5 anos mostra que as nossas relações econômicas são desfavoráveis para Moçambique, com exportações cifradas em 176 milhões de dólares contra 1.465 milhões de dólares de importações. Contudo, temos a certeza de que mais... Para inverter este cenário, as autoridades moçambicanas contam com o investimento português nos mais diversos setores da economia, até porque oportunidades de acesso a mercados preferenciais não faltam. As oportunidades de negócio são suscetíveis de serem desenvolvidas com enfoque não só no mercado doméstico, mas principalmente nos mercados preferenciais internacionais, incluindo a Zona de Comércio Livre Continental Africana, os Estados Unidos da América, através da AGOA, além da Zona de Comércio Livre de SADC, que conta com mais de 350 milhões de consumidores. É igualmente crucial que os nossos empresários tirem maior proveito do acordo de parceria econômica no contexto da União Europeia, que privilegia o crescimento do comércio e investimentos. E o governo português diz que é um imperativo que as empresas portuguesas não deixem escapar a oportunidade que a economia moçambicana oferece. Há mais de 500 empresas com capitais portugueses aqui em Moçambique. 1.500 exportam para Portugal. E das 100 maiores empresas moçambicanas, um quarto tem capital português. As empresas portuguesas não estão em Moçambique de passagem. Estão em Moçambique há muito tempo e têm estado em Moçambique em todas as horas. Nas horas difíceis, nas horas promissoras. E se estiveram em horas difíceis, não deixarão de estar, seguramente, nesta hora,
que é particularmente promissora. E por essa razão foram assinados vários acordos que visam dinamizar a parceria econômica entre os dois países e não só. Assinaremos hoje com o Banco Africano para o Desenvolvimento a implementação do Compacto Lusófono, um total de 400 milhões de euros de garantias do Estado português para financiamentos a conceder pelo Banco Africano para o Desenvolvimento para projetos empresariais no conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa e, naturalmente, aqui também em Moçambique. Antes do arranque do fórum, os dois chefes de governo visitaram pavilhões da Facim, onde empresas moçambicanas, portuguesas e de outros países expõem seus produtos e serviços. A segurança foi outro tema em destaque na visita do primeiro-ministro português. António Costa escalou hoje a Escola de Fuzileiros Navais no distrito da Catembe, na cidade de Maputo, e anunciou que Portugal vai reforçar o fornecimento de armas e outros materiais para apoiar o país no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Em novembro do ano passado, arrancou a missão de formação de 140 militares das Forças de Defesa e Segurança para responder à crise na província de Cabo Delgado. Ora, Sua Excelência, Primeiro-Ministro da República Portuguesa, apresentou! De visita a Moçambique, o primeiro-ministro português quis conhecer de perto o trabalho que está a ser realizado. O primeiro destino foi a Escola de Fuzileiros Navais na Catembe. Depois de assistir a esta demonstração, António Costa visitou a Companhia Independente de Fuzileiros, onde parte das forças especiais estão a ser treinadas, e deixou promessas. Uma parte do equipamento que a própria União Europeia fornece já está em Moçambique e creio que será entregue a quando a visita do alto representante José Borrell, agora no próximo dia 9. Há um outro tipo de equipamento que Moçambique tem listado como necessidades, que temos que trabalhar, quer no quadro da União Europeia, quer porventura entre um conjunto de países da União Europeia, para se poder completar esse apoio para que toda esta operação, para além da formação, depois tenha as ferramentas necessárias para a ação. O político garante que há dinheiro para responder às necessidades de Moçambique, graças à boa relação entre os dois países. Esta relação bilateral entre Portugal e Moçambique, a relação que temos no quadro da CPLP, o facto de cada um de nós estar integrado na sua própria organização regional, Moçambique na SADC, nós na União Europeia, ajudam a reforçar a complementaridade e a maior força em conjunto. Seguramente esta missão não teríamos condições de nós e Moçambique fazermos sozinhos, mas com o apoio de toda a União Europeia temos condições para fazer o que sozinhos não conseguiríamos fazer. O comandante da Força da Missão da União Europeia em Moçambique diz que há resultados visíveis do treinamento, porém apela à união dos Estados contra o fenómeno. Haverá paz e segurança em Mocimboa da Praia quando a escola estiver aberta. Portanto, nós, militares, podemos ajudar os militares de Moçambique a tomar, a conquistar, a ocupar e a ajudar a desenvolver, mas é um todo que vai conseguir garantir que haja condições económicas, políticas e sociais para recuperar. Recorde-se que a missão está dividida em 2 centros de treino, um para comandos no campo militar de Dondo, em Chimoio, e outro para fuzileiros na Catembe. António Costa também apelou à comunidade internacional para que apoie Moçambique em estratégias para acabar com os ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Quero dar uma palavra muito especial para aqueles que estão hoje numa zona de elevado risco, que é Cabo Delgado, e em que temos que continuar todos, mobilizados, a comunidade internacional, para apoiar Moçambique nesse combate ao terrorismo. O terrorismo é mesmo uma ameaça global. É uma ameaça que ataca nas torres de Nova Iorque ou ataca aqui em Cabo Delgado. E temos que estar todos unidos, a comunidade internacional, para fazer esse combate. Aqueles que o fazem na base das alianças regionais, aqueles que fazem na base do entendimento bilateral como entre Moçambique e Ruanda, aqueles que fazem através da União Europeia ou bilateralmente, como nós também fazemos. E todos temos que continuar esta luta de forma a restabelecer a paz, a segurança em todo o território de Moçambique.
E neste momento decorre um jantar de retribuição de Portugal a Moçambique pela gala oferecida ontem pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. O jornal segue com outras matérias. O bastonário da Ordem dos Engenheiros diz que é chegada a hora dos engenheiros moçambicanos liderarem a construção de infraestruturas públicas e privadas em Moçambique. Feliciano Dias responde à presença de inúmeras empresas e engenheiros estrangeiros em território nacional. Nos últimos anos, as empresas estrangeiras do ramo de construção civil têm estado a executar grandes obras um pouco pelo país. E o bastonário da Ordem dos Engenheiros diz que os moçambicanos têm capacidade, mas falta oportunidade. Nós, engenheiros moçambicanos, somos capazes de trabalhar, sabemos fazer bom trabalho. Precisamos é de que nos seja dada a oportunidade de mostrar isso, porque nós fizemos trabalho no passado. Muitos de nós construíram muita coisa no país e que está de pé. Precisamos é de que nos seja dada a oportunidade. O Sr. Presidente da República é membro da Ordem e já conversámos com ele uma vez, longamente, e temos estado também a conversar com o Sr. Ministro das Obras Públicas. São pessoas que estão preocupadas com a engenharia moçambicana. Sobre o atual estágio das estradas, a escala nacional referiu-se nos seguintes termos. O que se passa aqui em Moçambique, de uma forma geral, é que a maior parte das estradas já atingiram sua vida útil, E uma simples reabilitação ou uma simples recelagem não ajuda a resolver o problema. Talvez tenhamos que ir um pouco mais a fundo e refazer a base, refazer a subbase e refazer a camada de desgaste. Sabe-se que o Banco Mundial já anunciou o desembolso de 400 milhões para reabilitar parte do troço da Estrada Nacional número 1. Feliciano Dias espera ver engenheiros moçambicanos envolvidos no processo. Parte dos equipamentos da hidroelétrica de Caorabaça estão obsoletos e precisam de uma intervenção urgente. O administrador executivo da HCB, Moisés Machava, diz, no entanto, que ainda não foi feito um levantamento para aferir quanto será necessário para a intervenção. O administrador executivo da hidroelétrica de Caorabaça diz que é urgente a substituição de algumas peças na infraestrutura, sob pena de, nos próximos anos, haver redução da quantidade e qualidade de energia produzida. No âmbito deste projeto de reabilitação da central, iremos substituir uma grande componente do gerador, dos 5 geradores. Iremos reabilitar as turbinas, reabilitar os sistemas de controle, comando e proteções, substituir os sistemas de regulação, reguladores de velocidade, reguladores de tensão. Ao nível da subestação, irá ser feita a substituição dos equipamentos que fazem a conversão da energia elétrica de corrente alternada para corrente contínua. A HCB diz que já há concurso público para a contratação do empreiteiro. Próximo ano há de ser basicamente o ano em que iniciará o processo dos projetos, da concessão, desenho, dos equipamentos principais, quer tanto da central como da subestação. Não existem fabricados, terão que ser fabricados. Durante a intervenção, um dos geradores será paralisado durante um ano, o que poderá comprometer a distribuição da corrente elétrica. Pausa para intervalo no jornal. Nós voltamos daqui a pouco, mas antes, para si que nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao jornal e passamos a ler uma nota de exoneração acabada de chegar da Presidência da República. O Presidente da República exonerou Domingos Estevão Fernandes do cargo de Alto Comissário da República de Moçambique junto da República de Botsuana.
Moçambique busca as experiências dos países africanos de língua oficial portuguesa para reforçar os estudos clínicos de modo a melhorar a qualidade e eficácia dos medicamentos que circulam em território nacional. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Portugal juntaram-se esta terça-feira na mesma sala em Maputo para debater a importância da investigação biomédica. Esta área da saúde procura entender os mecanismos do corpo humano e propor novas formas de diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. No encontro, a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento busca a experiência de outros países para desenvolver ensaios clínicos em seres humanos com vista a avaliar a eficácia de medicamentos usados no país. Quando Moçambique participa em iniciativas destas, como o projeto Tuberculoso e outras onde estamos inseridas, portanto, fortalece a sua capacidade do ponto de vista de regulamentação e também dos aspectos éticos, garantindo, portanto, que durante o decurso do ensaio clínico com seres humanos estejam salvaguardados todos os direitos, portanto, do paciente. Para que as experiências escolhidas sejam aplicáveis, é necessário uma regulamentação forte e procedimentos que permitam resultados internacionalmente aceites. Por isso, a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos tomou algumas medidas. Neste momento, para a área de pesquisa clínica, tem-se verificado diversos avanços, como me referi. Inicia, portanto, com a aprovação do marco legal que cria o órgão regulador, que vai, portanto, autorizar e fiscalizar a realização de ensaios clínicos no país. E está neste momento também em fase de revisão e quase aprovação os documentos, portanto, específicos para as boas práticas clínicas. No evento discutiu-se a revisão do quadro legal que ditou a criação do órgão regulador responsável pela autorização e fiscalização dos ensaios clínicos. O Ministério da Saúde quer que a Metramo acabe com a prática de medicina tradicional obscura. O desafio foi lançado esta sexta-feira em Maputo, à margem do primeiro simpósio nacional sobre medicina tradicional. O aumento de alegados falsos médicos tradicionais é uma das maiores preocupações da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, a Metramo. Tal acontece num contexto em que mais de 80% da população usa esta prática para tratar doenças. O que temos agora para acabar com os assuntos de charlatãs? Aqueles médicos tradicionais que dizem que curam tudo, enquanto que não é verdade. Então esse é o nosso objetivo, é a luta que temos por agora. A preocupação foi levantada esta sexta-feira em Maputo, à margem do primeiro Simpósio Nacional de Medicina Tradicional. O Ministério da Saúde almeja uma maior fiscalização. Não é nossa função como Ministério da Saúde, mas sim dos médicos tradicionais fazerem uma vigilância para verem quem é que de facto é médico tradicional e que tem capacidade de tratar com qualidade, de forma a prevenir que pessoas venham a ter consequências do tipo mesmo, que podem até mesmo levar à morte por ingestão de medicamentos em quantidades e qualidade que não é segura. O primeiro Simpósio Nacional sobre Medicina Tradicional enquadra-se nas celebrações das 2 décadas da medicina tradicional africana. 2 agentes da polícia foram suspensos em Inhambane por alegado envolvimento em esquemas de corrupção. Os agentes terão exigido dinheiro a um estrangeiro cuja carta não serve em território moçambicano. Este vídeo amador retrata o instante em que 2 agentes da PRM estavam a extorquir um cidadão de nacionalidade zimbabuiana. O episódio deu-se no último domingo no posto de fiscalização do SAV em Inhambane. Os membros da PRM exigiram a carta de condução. Este exibiu a carta de condução, portanto, de Zimbábue, e eles alegaram que aquela carta não estava autorizada para a sua circulação no território nacional e que, para o efeito, tinham que, e como forma de ser ajudado, deviam pagar um valor monetário de 3.000 meticais. O referido automobilista não tinha o valor solicitado e, por isso, pagou apenas 2.000 meticais. O caso foi parar no comando da polícia em Inhambane e os agentes envolvidos foram suspensos. Eles, neste momento, estão suspensos, foram instaurados os respectivos processos, sendo
um processo crime e outro processo disciplinar que internamente já tem o respectivo instrutor. Eles confirmaram e estão arrependidos por este fato e restituíram esse valor de 2.000 meticais que receberam, e o valor está apensado ao respectivo processo que já foi remetido ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. Segundo apuramos, os agentes em causa, sendo um da Polícia de Proteção e outro da Unidade de Intervenção Rápida, têm todos mais de 5 anos de trabalho na corporação. E agora uma das notícias de destaque deste jornal: reduziu de 160 para 125 meticais o preço da portagem na ponte Maputo-Catembe para as viaturas de classe 1. Os carros de classe 2 vão passar a pagar 250 meticais contra os anteriores 320. A Comissão de Moradores da Catembe diz, entretanto, que a redução é insignificante e prometem lutar para que a tarifa baixe para 40 meticais. Escalar a ponte Maputo-Catembe tem um preço, diga-se, proibitivo. Para tornar a infraestrutura mais acessível ao público, era preciso haver uma descida dos preços. Atravessar a ponte Maputo-Catembe nunca foi um luxo para todos os utentes. É que há aqui uma portagem onde as viaturas de classe 1 pagam 160 meticais por travessia, o que significa 320 meticais para ida e volta. E as de classe 2 pagam 320 meticais, o que significa 640 meticais para o mesmo processo. Este cenário poderá mudar. As mudanças são anunciadas através do Boletim da República, que desfaz o decreto que fixa os preços antigos e aprova o instrumento com o novo pressário. O novo pressário, de acordo com o documento assinado pelos ministros das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e da Economia e Finanças, não abrange a todas as viaturas. São atualizados os valores das taxas de portagem cobradas pela travessia da ponte Maputo-Catembe apenas para as classes 1 e 2 de viaturas. Refere o documento. Assim sendo, os carros de classe 1 que pagavam 160 meticais por viagem passam a pagar 125 meticais, uma redução de 35 meticais. Os veículos de classe 2, que pagavam 320 por viagem, passam a pagar 250 meticais, um desconto de 70 meticais. A Associação dos Moradores da Catembe diz que a redução é insignificante e que vai continuar a lutar para que chegue pelo menos a 40 meticais, tal como as tantas outras portagens de Maputo. A agremiação dos moradores entende que havia espaço para mais reduções. Ainda não fizeram nada, porque baixar para 125 significa que os residentes da Catembe ainda têm que pagar 250 meticais por dia. Então, multiplicando isso por 5 dias da semana e multiplicando por 20 dias por mês, aqueles que vão trabalhar até sexta-feira, é praticamente uma ninharia. Por exemplo, para quem vai ao serviço nos dias úteis da semana terá de gastar 1.250 meticais, que multiplicados por todo o mês chega a 5.000 meticais para quem usa o carro de classe 1, contra os anteriores 6.400 meticais. Os moradores têm uma proposta do preço que consideram ideal. Nós queremos ser iguais aos outros cidadãos moçambicanos, aos outros munícipes de Maputo, que pagam 40 meticais. As portagens que temos aqui ao nível da cidade, da província de Maputo, são 40 meticais. Vais para Matola, paga 40 meticais, vai para Mexafutene, paga as 40 meticais. Por que é que nós na Catembe temos que pagar 125? Sem resposta à preocupação, os moradores do outro lado da Baía de Maputo vão continuar a deixar suas viaturas neste ponto e tomarem o transporte público para irem ao serviço.
Aqui não há segurança nenhuma, é Deus dará, é Deus irá proteger. As pessoas saem daqui, como estão a ver, não tem guarda nenhum, então não temos nenhuma segurança aqui, só as pessoas deixam carros, atravessam para lá trabalhar e a rezar. E se vier aqui encontrar o carro em condições, graças a Deus, e há muitos que aqui estão a chorar por causa disto. No ano passado, atravessaram a portagem da Catembe quase 1.700.000 viaturas, dentre as quais mais de 1.500.000 são de classe 1 e 122.980 de classe 2. Coincidência ou não, mas o facto é que esta redução do preço acontece numa altura em que a rede viária de Moçambique anunciou que em 2021 teve uma perda de cerca de 7% naquilo que são os seus lucros, e esta pode ser uma forma de resgatar as contas. A reportagem de Elder Matuassa e Dário Cossa, STV. Redução das tarifas na portagem da ponte Maputo-Catembe a levar o jornal a mais um intervalo, mas antes saiba como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Maputo vai registrar uma máxima de 32 graus e mínima de 14, Xai-Xai 31 graus de máxima e 13 de mínima, Inhambane 28 graus de máxima e 17 de mínima. Céu pouco nublado, neblinas matinais, vento de nordeste a leste, podendo rodar para sul, fraco a moderado, soprando por vezes com rajadas. Na região centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 16, Chimoio 25 graus de máxima e 12 de mínima, Quelimane 28 graus de máxima e 16 de mínima, e Tete 31 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, localmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de chuvas fracas ou chuviscos ocasionais. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 28 graus e mínima de 15, Lixinga 22 graus de máxima e 7 de mínima, e Pemba, por fim, 29 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, neblinas matinais, vento de suoeste a nordeste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo de volta à terceira parte do Jornal da Noite. Por motivos alheios à nossa vontade, hoje não teremos o habitual espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Na página internacional, destacamos que o líder da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, voltou a acusar o MPLA de não ter vencido as eleições e exigiu à Comissão Nacional Eleitoral a comparação das atas das assembleias de voto. O partido já entrou com um pedido de anulação da votação no Tribunal Constitucional. Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, reafirma que o partido no poder em Angola não ganhou as eleições de 24 de agosto e que os dados publicados não refletem a verdade. Na tentativa de reverter o cenário, Adalberto Costa Júnior diz que a UNITA emitiu uma ação junto do Tribunal Constitucional pedindo a anulação das eleições gerais. O líder do maior partido da oposição em Angola disse ainda que só não se pronunciou antes por duas razões. Uma, relacionada com o contencioso eleitoral, cujos prazos em execução neste momento e previstos na lei procuramos respeitar. A outra diz respeito à contagem paralela, um processo sensível e complexo, que se encontra agora na sua fase final. Costa Júnior diz esperar que a Comissão Nacional Eleitoral em Angola não se recuse de confrontar as atas em sua posse com as cópias das atas em posse dos outros partidos políticos. Hoje, falo com a expectativa de que a Comissão Nacional Eleitoral, bem como o Tribunal Constitucional, desempenhem verdadeiramente as suas funções no estrito respeito à Constituição e às leis. Que a Comissão Nacional Eleitoral não se furte em confrontar as atas em sua posse com as cópias das atas em posse dos partidos políticos. A UNITA garante que tudo fará para que todos os votos sejam efetivamente contabilizados e respeitados. No desporto, o internacional moçambicano Jenny Catamo é o reforço do Marítimo por empréstimo do Sporting, sem opção de compra. Chico pode ser o primeiro moçambicano a participar pela segunda vez no Campeonato Africano das Nações, caso Moçambique
se qualifique no jogo deste domingo. A STV transmite este sábado às 16 horas o duelo entre Brentford e Leeds United, inserido na 6ª jornada da Liga Inglesa de Futebol. Não deixe de acompanhar a seguir ao Jornal da Noite na ASTV Notícias, o Noite Informativa. Vamos refletir sobre o fato do governo ter cedido e reduzido o preço da portagem na ponte Maputo-Catembe. Também vamos olhar para as incidências da visita de António Costa a Moçambique. O jornal fica por aqui. Tenha uma boa noite e até amanhã.